Na primeira aula, a consciência que eu quis imprimir ao nosso estudo e à nossa reflexão é de que é uma perspectiva católica. Qualquer estudo da história precisa ter consciência da perspectiva da qual parte. Se fosse uma história judaica, se fosse uma história islâmica, se fosse uma história secular do cristianismo, a gente teria certas perspectivas diferentes e interpretações diferentes sobre os mesmos fatos. Essa é uma história católica da Igreja Católica. É uma interpretação que a própria Igreja faz de si mesma como esposa de Cristo, como corpo místico de Cristo, como comunhão dos santos que estão no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O nome dessa concepção é apocaliptismo, que vem exatamente do messianismo, que está ligado à intervenção direta de Deus na história, providência. Então a gente vê os primeiros conceitos fundamentais. Eu quero começar a aula de hoje com uma parte que não ficou claramente exposta na aula passada, mas que eu vou retomar aqui no item 0 do nosso plano de aula. O modo como os cristãos viram as suas experiências temporais foi como um reflexo direto da vida de Cristo. A história da igreja é a história da vida de Cristo. E isso vai ser a primeira chave de interpretação histórica dos cristãos, como apóstolos e como mártires. E em seguida como intelectuais. Então, a gente tem 3 protagonistas da história primitiva do cristianismo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os mártires. E em terceiro lugar, os que serão chamados de padres da igreja, os primeiros santos e intelectuais que escreveram as suas experiências e orientaram os outros cristãos. De modo que o nosso primeiro módulo, baseado no grande historiador Daniel Hobbes, é o módulo da igreja, dos apóstolos e dos mártires. E a gente poderia acrescentar ainda uma terceira categoria de cristãos que emergem nesse momento, que são os padres da igreja, ou os intelectuais, apologetas e depois os grandes doutores da igreja. Depois nós vamos ver os monges, os imperadores e assim sucessivamente os personagens da história cristã. Se eu tivesse que dizer a vocês a nossa segunda grande referência depois do Hobbes, seria certamente esse autor chamado Christopher Dawson, cuja obra também tem sido traduzida em português pela editora R Realizações. Também um escritor católico, um grande escritor, um escritor que tem a mesma sensibilidade da civilização ocidental como sendo construída e erigida pela Igreja Católica com a queda do Império Romano, a partir da herança da tradição judaica e greco-romana, que fundou essa tradição que nós chamamos Europa, Ocidente, que veio para as Américas, obviamente, e que estamos nós inseridos nela. E esse livro, Dinâmicas da História do Mundo, é um livro belíssimo, é um livro de filosofia da história, e ele tem um capítulo sobre cristianismo e a contradição na história. E eu quero elencar para vocês algumas partes para dar o tom da nossa reflexão ao longo desses 2 anos. É o espelhamento da vida de Cristo na vida da sua esposa. O espelhamento da alma de Cristo no seu corpo, que é a igreja. A gente vai ver, por exemplo, eu li por acaso isso hoje, uma das cartas absolutamente vibrantes e envolventes do grande Santo Inácio de Antioquia. E assim, a gente está falando do number one, do topo da grande igreja primitiva. Muito provavelmente ele foi amigo de São Pedro. Tá? Era bispo só de Antioquia, que era a cidade mais importante da época. Mais do que Jerusalém, do que Roma. Né? E Santo Inácio diz, como Santo Estevão já tinha dito, e como todos dirão depois dele, eu quero viver na minha carne, como São Paulo tinha dito, as dores que faltam de Cristo. Eu quero ser martirizado. Eu quero sofrer por Cristo. Né? Eu quero ser ultrajado. Bem-aventurados os perseguidos, os caluniados. Então, há uma identificação de todas essas personalidades históricas, desses santos. Esse é um santo, é um grande santo. E também era alguém que pensou a natureza de Cristo, já começou a exprimir o que vai ser a interpretação teológica de quem é Cristo. Né?
mas principalmente pela experiência. Por isso que o subtítulo do nosso curso é Espiritualidade, Vida do Espírito. Teologia, quando os autores começam a pensar a revelação, e depois a cultura, quando essa espiritualidade e essa teologia se apresentam em formas culturais, arquitetônicas, musicais, filosóficas, morais, sociais, institucionais, jurídicas e políticas. Eu vou ter que ter uma arte cristã, uma música cristã, uma política cristã, um direito cristão, uma dança cristã. Eu não posso ter uma sociedade cristã cuja dança é pagã, cujo sexo é pagão, cuja arte é pagã. Então, vai ter um período de cristianização. Pouco tempo, 1000 anos. No século XI, a gente já tem uma sociedade cristã. E, tragicamente, 1000 anos depois, a gente não tem mais uma sociedade cristã. Em solos que antes eram cristãos. Felizmente, tem uma igreja cristã, porque as portas do inferno não prevalecerão, mas assediarão as portas da igreja. A gente tem uma igreja cristã, tem uma teologia cristã e tem uma cultura cristã, mas escanteada. Escanteada nas universidades, escanteada nos parlamentos, escanteada na sociedade em geral. Bem, cabe a nós, como coube aos cristãos em todas as épocas, serem apóstolos, isto é, fazerem apostolado, anunciarem e irem no meio do mundo. E foi isso que os primeiros cristãos fizeram. Eu disse que 2 santos do século XX são muito caros a mim e orientarão muitas das reflexões desse curso. São José Maria Escrivá e São João Paulo II. São 2 santos que eram piedosos e admiradores da patrística, desse momento inicial, que muitos consideram o esplendor inicial da igreja. Os 5 primeiros séculos, 4 primeiros séculos, porque estão muito próximos ainda dos apóstolos e muito próximos do Cristo. Tá? Então veja o que dizem o Christoph Dawson, tá? Aqui no 0.1. A história se caracteriza como um processo racional ou é ela algo essencialmente incalculável e irracional? Parece-me que o cristão se inclina a acreditar que exista um propósito espiritual na história, que está sujeito aos desígnios da providência e que de algum modo a vontade de Deus é cumprida. Então a história não é aleatória. A história não é um labirinto, não é um lugar que vem de lugar nenhum e vai para qualquer outro lugar. A história tem um escopo, tem um telos, tem um sentido. E esse sentido não é plenamente conhecido por nós. O teólogo da história, o filósofo da história, o historiador não conhece de onde vem e para onde vai a história de modo pleno. Então a gente tem que ter uma grande humildade de, por mais que a gente conheça muito e se debruce, estude muito a história, a gente sempre vai ter um conhecimento parcial. Bela. E ele diz uma coisa que eu acho fantástica aqui. 0.1. O cristianismo como religião histórica. Olhem o que ele diz. De forma muito mais completa que qualquer outra religião, o cristianismo é uma religião histórica. E está, assim, inseparavelmente costurado com o processo vivo da história. O cristianismo nos ensina sobre a existência de um progresso divino na história, o qual será realizado pela igreja no reino de Deus. Contudo, ao mesmo tempo, ele reconhece a dualidade essencial do processo histórico, a coexistência de 2 princípios opostos que operam na história e nela encontram uma expressão social concreta. Dessa forma, não temos o direito de esperar que os princípios cristãos funcionem na prática do mesmo modo que um sistema político. A ordem cristã é uma ordem sobrenatural e está em posse de seus próprios princípios e de suas próprias leis, as quais não fazem parte das leis do mundo visível e geralmente podem parecer contradizê-las. As vitórias cristãs podem ser vistas na derrota aparente, assim como suas derrotas são vistas no sucesso material. O tema desse texto extraordinário do Dawson, a contradição que eu vou assinalar nas palavras de Jesus Cristo, na profecia de Simeão a Maria, de que este menino será um sinal de contradição, causa da queda e do levantamento de muitos de Israel, é que o cristianismo fracassou. E por isso ele venceu. Ele fracassou com os judeus, ele fracassou com os pagãos. E foi com a morte dos cristãos e com a derrota dos cristãos que ele venceu. Misteriosamente e de forma muito concreta, o cristianismo subverteu o mundo.
E o René Girard dirá depois que é a primeira vez que a narrativa se dá do ponto de vista da vítima, do derrotado, do que foi eleito como bode expiatório. E nada fica tão claro como esses primeiros séculos do cristianismo, como a expiação, a tentativa de dar uma unidade, primeiro dos judeus, depois dos pagãos, estabelecendo um bode expiatório comum, o cristianismo. E como, na verdade, o cristianismo consegue vencer na vitória. Então, cuidado, porque a história cristã ela não é linear, ela não é transparente e ela tem essa contradição. E de onde vem essa contradição? E aqui foi o que eu estava dizendo. Vem exatamente da vida de Jesus. Podemos ver toda essa realidade manifestada de forma claríssima e perfeita uma única vez na vida de Jesus, que funda o padrão de vida cristã e o modelo de ação cristã. Olhem só, a vida de Jesus, eu já mandei esse texto no nosso grupo, depois a gente pode reenviar para atualizar ali no grupo. A vida de Jesus é profundamente histórica, é o ponto culminante de milhares de anos de uma tradição histórica viva. É a realização de um propósito histórico em direção ao qual sacerdotes, profetas e até mesmo políticos haviam trabalhado e dentro do qual a esperança de uma ação e de uma raça se exprimia. Vejam, a esperança de uma nação, Israel, e de uma raça dos judeus, judaica, se exprimia. E a gente vai ver hoje, na aula de hoje, o desencontro dos cristãos com os judeus. E a progressiva separação dos cristãos dos judeus. Trágica, muito trágica. E altamente escandalosa. Contraditória e incompreensível. Ele veio para os seus e os seus não o acolheram. Está no famoso prólogo de São João. O verbo se fez carne e habitou entre nós, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas o apagaram. A casa de Israel, que deveria acolhê-lo, o matou. Quem condenou Jesus foi o Sinédrio. Eu vou explicar isso hoje. Tá? E depois quem condenará os cristãos será os judeus. E quando Herodes Agripa for perseguir os cristãos, é para agradar os judeus. É apenas porque ele queria bajular os judeus. A província. Eu vou explicar isso. Ainda assim, de um ponto de vista temporal, tomando-se a posição de um historiador secular contemporâneo aos fatos, todo esse processo era não apenas insignificante, como na verdade invisível. O cristianismo foi simplesmente ignorado durante muitas décadas. Não teve nenhuma importância histórica. Ele estava na província da província do mundo. Jesus era um nazareno, isso era uma ofensa. Nasceu numa cidade, na Judéia de Belém, mas morou na cidade da Galiléia, Nazaré. E era chamado de os galileus. Os galileus eram assim, os caboclos, os interioranos, os provincianos, de um local que era a província do mundo romano. É verdade que logo as duas colunas da igreja primitiva, São Pedro e São Paulo, vão para Roma. E é verdade que por um período, passando por Antioquia, e a gente vai chegar lá hoje, eu espero, Jerusalém a capital espiritual do cristianismo sai de Jerusalém logo na década de 50 e 60 para Antioquia, porque depois Jerusalém cai. Depois Jesus previu, né, que Jerusalém cairia. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. Né? E ele disse, destruir esse templo e ele será erguido em 3 dias. Né? Está falando, obviamente, do corpo dele, que é o novo templo. Né? Daí porque o sacrário é o local da presença viva de Deus e não o tabernáculo antigo dos judeus. E logo depois de Antioquia, Santo Inácio, exatamente esse que eu falei ainda há pouco, que era bispo de Antioquia, vai morrer em Roma. Ninguém sabe por que ele foi para Roma. Mas o fato é que ele foi morrer em Roma. Né? E Roma se torna a capital espiritual, a igreja de Roma, obviamente. Por isso a igreja católica apostólica romana, a gente vai falar muito disso. O desenvolvimento da ideia petrina ou da ideia do Papa como sendo bispo de Roma e líder da Igreja Universal. E que isso remonta, obviamente, aos apóstolos, o Pedro como chefe do colégio apostólico dos 12, mas depois como isso foi se desenvolvendo e como o papado foi tomando a direção, até chegar, claro, São Leão Magno, São Gregório Magno, aí no século V a gente já tem o papado constituído. E no século, então, 11, aí a gente já tem a reforma gregoriana e aí a afirmação do Papa como líder não só da igreja, mas do mundo. Para chegar em Inocêncio III, Bonifácio VIII, e aí sim já
a grande questão do Papa contra os imperadores, porque o Papa se sentia, inclusive, tendo mais poder político do que os imperadores, o que é um erro, obviamente, o que foi um erro e gerou muitos abusos e crises terríveis e trágicas, né? As piores crises da Igreja, século XIV, né? O papado em Avignon, o cativeiro da Igreja em Avignon, depois 3 papas ao mesmo tempo, um papa matando o outro, uma coisa. Depois a Reforma e os papas renascentistas que tinham 5 amantes, realmente, além de 3 mulheres legítimas, então era uma coisa realmente calamitosa. E papas que davam para os próprios filhos cargos eclesiásticos, o Papa dando para o seu próprio filho um cargo eclesiástico. Então não era momento de pureza moral de jeito nenhum. Mas nesses momentos surgem grandes santos também para mostrar, por contraste, a contradição. Bem, lá estava um camponês galileu que por 30 anos vivera uma vida obscura o bastante para que fosse desconhecido até mesmo pelos discípulos que aceitaram sua missão. Seguiu-se então um breve período de ação pública, o qual não levou a nenhum tipo de realização histórica. Não levou a nenhum tipo de realização histórica e moveu-se rapidamente e irresistivelmente em direção ao fim catastrófico, um fim que havia sido previsto e deliberadamente aceito. Tá, essas passagens, depois eu vou passar aqui para vocês, eu quero que vocês, como dever de casa, meditem essas passagens, porque ela exprime bem o espírito de um curso de História Católica da Igreja Católica e sintetiza o argumento da primeira aula. Eu sempre começo a aula subsequente com a revisão da aula anterior. A Igreja reencena a vida de Cristo. É uma maravilha. Vive seu período de obscuridade e crescimento e seu período de manifestação. Só um comentário sobre isso aqui. O homem mais influente da história, Jesus Cristo, que não era só homem, era também Deus, segundo a nossa fé, foi insignificante historicamente no seu tempo. Ele não fez quase nada. A ação histórica de Jesus se dá pela sua igreja, que é o seu Espírito Santo, a partir de Pentecostes, vivificando os seus santos. E aí você poderia pensar, o grande escândalo inicial, que é essa contradição que eu estou enfatizando em forma de cruz, é o fracasso do cristianismo originário. É o fracasso da igreja, o fracasso do próprio Cristo. Porque o messianismo será interpretado, e até hoje muitas vezes como um messianismo político, social. A gente poderia dizer econômico e cultural. Então, esse messianismo político, econômico, cultural, ele é uma heresia. É se arrogar, ou melhor, arrogar a Cristo, ou arrogar a algum cristão, ou algum político cristão, ou alguma autoridade cristã, seja clerical, seja laica, seja cultural, política, um poder na terra. Inclusive, foram heresias, ou não está certo dizer heresias dos papas, mas foram tendências heréticas no sentido errado de certos papas, que queriam, pelo poder de vigários de Cristo, exercer autoridade política. O paradoxo de Cristo é quando ele diz a Pilatos: nenhum poder teria sido te dado a ti, e eu respeito o teu poder, se não tivesse sido dado por Deus. Então, essa tensão a igreja experimentará ao longo da terra com um dos eixos da sua história, que é a tensão com o poder secular ou com o poder político. Tensão essa que se estabelece de imediato no Sinédrio, que era um tribunal administrativo, religioso e político dos judeus, e com o Império Romano.